O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou nesta segunda-feira que as redes sociais devem ser consideradas empresas de comunicação para que se responsabilizem pelo conteúdo divulgado por seus canais. A declaração de Moraes foi dada antes de participar de um evento da FGV no Rio de Janeiro sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia. Aspas. Temos que mudar a forma jurídica de responsabilização de quem é o detentor das redes. Não é possível ainda hoje que as grandes plataformas sejam consideradas empresas de tecnologia. Elas são também empresas de comunicação, empresas de publicidade. O maior volume de publicidade no mundo, quem ganha são essas plataformas, fecha aspas, então, declaração do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve também nesse evento e falou sobre o projeto de lei para a regulação das redes sociais. Nós temos em aberto apenas um tema nesse conjunto de propostas que nós vamos oferecer ao Parlamento. Qual seja a existência ou não, e em que termos, de um órgão regulador. Esse é um tema fundamental, professor Carlos Ivan, que nós estamos ainda debatendo, inclusive com o próprio relator. Órgão regulador que deve ter certos atributos de independência, claro, e, a meu ver, envolver a sociedade civil, envolver empresas de checagem, por exemplo, mas com leveza. Não pode ser a criação de um novo aparato burocrático pesado e de difícil manejo, porque ele se choca contra a própria lógica da internet. Ana, como é que você avalia aí essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, que diz, então, que as redes sociais elas devem ser consideradas empresas de comunicação para serem responsabilizadas pelos seus conteúdos? Você escreveu um baita artigo na Revista Oeste, há um tempo atrás, falando sobre essa questão das plataformas, das big techs, né? É uma discussão que, durante a administração do Donald Trump, principalmente quando ficou muito claro, e agora esteve no Senado essa semana, na comissão do Senado, jornalistas como Michael Schellenberg, por exemplo, jornalistas que o Elon Musk escolheu para liberar os arquivos do Twitter, e ficou comprovado que havia uma censura, apenas um lado do espectro político-ideológico no Twitter. E esse debate acontece aqui nos Estados Unidos já há algum tempo, porque existe aqui a seção 230. E o que é a seção 230? É uma seção que protege as plataformas digitais de qualquer processo legal. Claro que elas têm que derrubar conteúdos, né, como pedofilia, terrorismo, isso tudo é de comum acordo entre as plataformas. No entanto, o que existe nessa seção 230 é ver as plataformas digitais como uma livraria, por exemplo, que vende livros. Aquela livraria não tem absolutamente conhecimento a todas as páginas de todos os livros que são vendidos naquela livraria. Então, se há algum processo contra A, B ou C assunto que está dentro de um livro, aquela editora ou aquele escritor é que deveriam responder por aquele processo, e não a livraria que vende aqueles livros. Essa, basicamente, é um resumo aí bem rápido da seção 230, que as plataformas, olha, eu tenho vários livros aqui dentro, e se você quer processar alguém, você vá especificamente naquele perfil, naquele veículo e assim por diante. O que eles querem mesmo, na verdade, esse discurso floreado de salvar a democracia, é só um pouquinho, a gente não vai mexer muito não, é só para proteger o Estado de Direito. Ora, nós sabemos muito bem onde esse discurso vai parar. Esse discurso vem da boca de um comunista, segundo o Flávio Dino, comunista graças a Deus. E comunista não tem um pouquinho, a gente vai só um pouquinho. Isso tudo é discurso floreado para implementar a censura, porque o ano passado nós tivemos na Câmara dos Deputados o PL 2630, apresentado também por um comunista, o senhor Orlando Silva, que visava exatamente a regulamentação, a censura de jornalistas. Tudo, claro,
sob a ótica da proteção da República. Então, nós sabemos muito bem onde esse tipo de discurso vai dar. Não custa lembrarmos, para finalizar, Paula, a própria ministra Carmen Lúcia, durante a campanha eleitoral, olha, essa coisa de censura é perigoso, mas vamos ficar só até segunda-feira, só até o término do segundo turno, e depois a gente volta ao normal. Voltou ao normal? E, Silvia, essa é uma discussão polêmica e que envolve vários assuntos. Me parece que essas empresas de tecnologia, ora, elas se tornam, são meras plataformas que recebem conteúdo de terceiros, ora, elas se posicionam como editores, de maneira a censurar, dizer o que pode e o que não pode o conteúdo. Então, elas precisam se posicionar. Ou elas são geradoras de conteúdo e se responsabilizam, ou elas são meras plataformas, instrumentos para que geradores, produtores de conteúdo publiquem as suas informações, os seus conteúdos nessas empresas, né? Sim. Acho que a Ana Paula fez um comentário técnico, jogou luz num assunto que é um assunto árido, um terreno complicado, Paula. Agora veja, por trás dessas plataformas, quando se trata de regulação de conteúdo, tem alguém que aperta o botão, alguém assina, tem uma caneta. E é aí que mora o perigo, né? Aí é que entra a subjetividade. Por exemplo, o ministro Flávio Dino, cujas ideias parecem sair de alguma prateleira empoeirada, de um baú antigo, ideias jurássicas, né? Ele vem dizer que os órgãos devem ser independentes, atuar com leveza, dentro de um governo de esquerda, um governo comunista em grande parte, porque ele se define como comunista. Alguém conhece um comunista na história, no mundo todo, que defenda a liberdade? Ou seja, do que se trata? Se trata de liberdade para censurar. É isso que eles estão procurando. Agências de checagem, disse o ministro. Que agências de checagem? No Brasil, as agências de checagem, a polícia da imprensa, só checa o noticiário que sai nos poucos veículos, como aqui na Revista Oeste, por exemplo, que não são alinhados com a esquerda. Simples assim. Veja o que aconteceu durante a eleição e veja o que continua acontecendo. Há uma semana, 10 dias, o presidente Lula disse que o PIB cresceu nada no ano passado. É mentira. O PIB cresceu 2,9% segundo o IBGE, dado oficial. Ele disse que cresceu nada. Não teve uma agência de checagem para dizer que o presidente Lula cometeu uma fake news. Nada. Agora, imagine se essas agências de checagem agissem com a mesma dureza, com a mesma lupa que agiam em relação ao governo Jair Bolsonaro. Esses 70 dias de governo seria uma fake news por dia, uma agenda de catástrofe, de tragédia e de mentiras, porque eles mentem o tempo inteiro. Então, na minha opinião, se trata simplesmente de liberdade para censurar. E você trouxe aqui a informação, a Ana Paula também. Transformar empresas de tecnologia em publishers, né, em editores, é para lá de complicado. E aí, Augusto, você também avalia aí que essa discussão pode caminhar para a instalação da censura no Brasil? Em primeiro lugar, se você pegar isso aí em termos mundiais, entra numa discussão que o Flávio Dino nem imagina como resolver. É empresa de comunicação, então tem de remunerar os profissionais que assinam a matéria. Isso não se confunde com monetização, não. Publica qualquer artigo, tem de pagar. Isso está em discussão no mundo, não sabem como resolver. Lá vem o nosso Flávio Dino, que somente vem falar sobre verdades contando mentiras. Primeira, o que é sociedade civil? Quem fala em sociedade civil já deve botar na mira ali, porque é mentiroso. O que é sociedade civil? É uma reunião do MST com a dissidência lá do Pontal do Paranapanema. Zé Rainha. É o quê? É o sindicato, é a CUT, deve ser isso aí. A agência reguladora, vamos acabar logo com essa conversa fiada. Jornalista, quando não escreve, nem fala, não é jornalista, é porque não sabe escrever. Eu conheço, infelizmente, eu trabalhei com muitos jornalistas. Eu leio o nome dos que chefiam agências reguladoras, mas não entrariam aqui nem como para fazer um estágio.
Por que eles estão lá checando coisa dos outros? Porque não sabem escrever. Não são jornalistas. São fracassados, que então censuram os outros. Isso aí, esse órgão regulador, é o novo codinome da censura que já foi controle social da mídia e regulamentação da mídia. Órgão regulador, quem regula? Quem? Como? Como? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo o programa. Aí tem um regulador da mídia, um funcionário ali na porta. Isso aí não pode. Ele entra aqui e diz, olha aqui, o que disse o Silvio, o que disse a Ana, o que disse a Paula, está tudo errado. Deixa eu contar a verdade. É assim? Numa revista, por exemplo, troca a capa e eles vão escrever, a capa é tudo inviável. Por isso que eu não dou bola para esse Flávio Dino, que começa já se apresentando como mentiroso. Ele finge que está num partido quando é comunista. E o sonho do comunista é o quê? É realizar o que já faz a China. Não deixe escrever nada que desagrade ao governo. Falem logo isso. E tentem fechar, acabar com a liberdade de imprensa. Totalmente. Vamos ver se conseguem. Agora, parem de mentir. Não, tem que ter uma ordem reguladora que pegue leve. Falar em leveza, o Flávio Dino, para começo de conversa, não pode falar em leveza, né? Pelo menos daqui a algumas arrobas a menos, não pode falar em leveza. Quer completar, Silvio? Bom, só lembrar que a Oeste foi o primeiro veículo de comunicação a vencer um processo contra esses patrulheiros de agências de checagem, né? Alguém tem que checar o checador. É isso aí. Boa, Silvio, boa lembrança. Quer comentar também, Ana? Eu só quero comentar, né, para comentar esse tipo de absurdo, essa tentativa de censura, eu queria comentar mais uma vez uma decisão que é para a gente emoldurar, que é uma decisão séria, embasada na Constituição do senhor Alexandre de Moraes, na ADI 4451, que ele diz o seguinte: senhor Alexandre de Moraes, aplaudimos de pé aqui a sua defesa correta da Constituição, que foi em 21 de junho de 2018. Leiam a decisão toda, mas essa parte aqui é bastante interessante. São inconstitucionais, e aí agora respondendo ao ministro, agora direto da decisão, respondendo ao ministro da Justiça com a decisão de um ministro do STF. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda desta garantia constitucional. Aplausos de pé, senhor ministro Alexandre de Moraes, aquele lá de 2018. Pelo que diz essa besta quadrada aí do Ministério da Justiça, você vai fazer o quê com a divergência? Acaba? A divergência política não pode haver mais, é só uma verdade. E mais, o que ele vai fazer com os humoristas? Por enquanto não precisa fazer nada, porque você tem humorista a favor no Brasil, todos, a favor do PT. Agora, quando surgirem os humoristas de verdade, que fazem o humorismo anárquico, que é o único que merece respeito, criticam todo mundo, gozam todo mundo, etc. Como é que você vai fazer? Vai proibir a charge, a brincadeira? É o que ele deve pensar, porque pelo jeito que ele se diverte no carnaval, ele deve ter um humor maravilhoso. Vamos lembrar que o canal Hipócritas, né, foi objeto de censura, Augusto. Pois é. Então não pode falar nada. Eles vão entender o que é uma charge, o que é um desenho. Mas jogar futebol com uma réplica da cabeça do presidente Bolsonaro Aí pode. Aí pode.
também fazer uma cena, né, do presidente sendo assassinado numa motociata, aí também pode para o cinema. Aí é arte.